Universidade Católica do Salvador. Trabalho de Física 2. Ioiô. Este vídeo tem como objetivo demonstrar de maneira simples um pouco da história do ioiô e seu funcionamento. Salvador, Bahia 2018. A história do ioiô. Acredita-se que o ioiô provavelmente tenha se originado na China. A primeira menção histórica do ioiô, no entanto, foi da Grécia no ano de 500 a.C. Esses brinquedos antigos eram feitos de madeira, metal ou discos de terracota pintados e chamados apenas isso, um disco. Uma pintura em vaso deste período mostra um jovem grego brincando com um ioiô. Tais versos, bem como um disco de terracota, podem ser encontrados no Museu Nacional de Atenas, na Grécia. Mesmo nos antigos templos egípcios, desenhos de objetos foram vistos na forma de ioiôs. Registros históricos indicam que caçadores do século XVI nas Filipinas se esconderam em árvores e usaram uma rocha amarrada a um cordão longo, de até 20 pés de comprimento, para atirar em animais selvagens abaixo deles. A arma foi capaz de ser puxada para cima e atirada de volta para baixo para várias tentativas contra a presa. Isso deu origem à ideia generalizada de que a prática foi o verdadeiro precursor do ioiô, mas isso é um trecho da imaginação e não tem base real de fato. É extremamente provável, no entanto, que o ioiô tenha viajado da China não apenas para a Grécia, mas também para as Filipinas, onde o ioiô é conhecido por ter sido um brinquedo popular para crianças durante um longo período de tempo. No ano de 1920, um homem chamado Pedro Flores trouxe o primeiro ioiô da Filipina para os Estados Unidos e, em 1928, fundou uma empresa de ioiô com o seu próprio nome na Califórnia. Em 1928 ou 1929, um empresário chamado Donald F. Duncan viu o primeiro Flores ioiô enquanto ele estava em São Francisco. E viu o potencial do brinquedo ao testemunhar a multidão que Pedro conseguia ter fazendo alguns truques. Ele comprou não apenas a ideia do ioiô, mas a própria empresa de Pedro Flores. E como eles dizem, o resto é história. Funcionamento do ioiô. Ainda na mão, enquanto você segura o ioiô, ele possui certa quantidade de energia potencial. O que acontece na descida, na hora em que o brinquedo é solto, a força da gravidade puxa ele para baixo, realizando os movimentos de rotação e translação. Conforme ele desce, a energia potencial é convertida em energia cinética. No ponto final, quando o ioiô chega ao ponto extremo do cordão, ele sofre uma força para cima devido ao fio ter acabado e então fica girando no mesmo ponto por alguns segundos. Neste momento, ele possui apenas energia cinética rotacional. Por causa da inércia, ele tende a ficar girando neste ponto até que alguma força externa atue sobre ele. Na subida, é então que ele sofre um puxão, fazendo com que o eixo do ioiô volte a subir pelo cordão. Conforme ele sobe, passa a ter novamente energia cinética de translação, que vai diminuindo até que volte a ter energia potencial e chegue à sua mão.